Olá, amigo ouvinte da Rádio Brasil Atual, mais um Sarau da Brasil Atual. Eu aqui hoje bem acompanhado do Rodrigo, que está lá em Portugal, né? Esse sorrisão bacana aí, e a Ileste, que está aqui na Vila Madalena. Eu estou na Vila Mariana, lá na Vila Madalena, nos extremos da cidade de São Paulo. Dá um salve para todo mundo aí, Ileste, começando pelas damas. Oi, tudo bem? Só um detalhezinho, meu nome é Ilessi, se fala Ilessi. Sim. Desculpa corrigir. Ó, eu tô aqui em São Paulo nesse dia chuvoso, essa chuva louca que ninguém estava esperando, e me acostumando ainda com a cidade, mas muito fascinada com muitas coisas que a cidade vai promovendo na vida da gente de uma forma muito rápida. É um povo muito acolhedor, muito musical. Estou muito feliz de estar aqui nesse programa. Muito bem acompanhada também, né? Falar desse disco lindo aí, com as músicas do Wilson Batista, esse projeto do Rodrigo, muito lindo. Estou feliz de estar aqui. Legal, Elisi. Também. Passa a palavra aí para o Rodrigo. Rodrigo, fala aí, você lá de Tô Alentejo. super feliz de estar aqui também. Ilessi é uma admiração que eu tenho, assim, eu acho a Ilessi uma artista fantástica que está trilhando um caminho assim de formiguinha, uma cigarra maravilhosa, mas que tem também uma vocação para formiguinha, né, para ir traçando o seu caminho com calma, com consistência, né? E eu sempre que eu posso, assim, como produtor, eu sou meio um cara que fica mirabolando projetos culturais e eu gosto muito dessa coisa da memória também, né? Então, sempre que eu posso, eu quero ter ele esse perto, porque é uma voz maravilhosa e canta, ela é muito versátil, né? A Ilessi canta desde uma coisa mais densa, né? Uma coisa mais aquelas canções mais com temáticas mais pesadas mesmo, assim, né? Quanto coisa mais swingada e repertório mais para fora, samba. Ilessi é muito versátil, então eu sou muito fã dela. A gente esteve recentemente junto aí em São Paulo, né? E realmente é uma terra maravilhosa, né? Para gente fazer o nosso trabalho, apresentar, botar o nosso bloco na rua, né? São Paulo tem um respeito, tem é um acolhimento, né? Que a gente tem, né? Parece que a gente está falando para quem está entendendo, né? Assim, é muito legal. A gente lançou o disco lá recentemente, né? Faz 2 semanas, lá no Sesc Vila Mariana, e foi uma delícia, né? A gente esteve junto lá cantando Wilson Batista, junto com Marco Sacramento, com Filó Machado, foi uma delícia, assim. Então, estou feliz de estar aqui com vocês para gente trocar uma ideia, cantar e falar dos nossos heróis, das nossas devoções, né? Vamos lá. Obrigado pelo Vamos para convite, o nosso Sérgio. amigo aí, ouvinte, que está em casa, que não conhece o Wilson Batista, né? Não teve Hum. essa curiosidade, nem ainda foi apresentado, né, o samba do Wilson Batista. O que que você destaca dele, assim, né, da importância dele para o samba brasileiro? Sérgio, isso é uma. Você me dá 3 horas para falar? Bom, vou começar com uma declaração bombástica. Paulinho da Viola declarou num programa de TV nos anos 70, está gravado, não é cascata. Wilson Batista é o maior sambista brasileiro. Isso chega a ser engraçado, né? Porque ninguém sabe dessa importância toda, né? E esse meu trabalho, esse meu encantamento com o Wilson, um pouco entender que esse cara merece estar nas bocas, nos assovios do brasileiro, né? Assim, ele merece estar sendo falado. É um cara. O que eu acho o Wilson um cara especial, assim, né? Primeiro, assim, é um cara muito à frente do seu tempo. Isso é quase um clichê, né? Quando você fala de um artista importante, né? Mas é impressionante como é que ele mesmo tendo abraçado o samba como seu gênero de preferência na hora de compor, né? Ele rema contra a maré dos clichês do samba, né? Então, ele tem muito samba em primeira pessoa feminina para a mulher cantar, em que as mulheres são muito livres e muito para frente também, assim, em termos você está falando das décadas de 40 e 50, né, que eram décadas muito machistas e muito opressoras, né, para a mulher. E as mulheres do Wilson são mulheres que estão perdido no marido para pular carnaval e inventam cascata para depois justificar
e propõe relação aberta para o marido, e são mulheres que tem uma que fala que quando o marido vai embora, eu não vou me importar porque há sempre um chinelo velho com o pé doente calçar. Ela não fica chorando mágoa, não. Então tem essa conotação assim dessas teses, né, dos sambas do Wilson, que são muito modernas para a época, assim, né? Então isso se traduz em muitas coisas, né? Tem essa coisa da mulher, tem as temáticas sociais, né? Ele fez samba sobre a mãe solteira numa época em que não se falava disso. O samba do pedreiro Valdemar, que constrói o edifício, a marcha, né? Constrói um edifício e depois não pode entrar, né? Uma temática social, quase socialista, né? E ao mesmo tempo que era um cara assim que ele não tinha medo de ir contra o sistema, né? A fase áurea do Wilson foi sob o Estado Novo do Getúlio, né? E ele fez muita música falando mal do trabalho, falando mal enaltecendo a malandragem, né? E a coisa é uma coisa do preto, da colocação do preto na sociedade na época, né? Que para o Estado Novo as camadas menos favorecidas materialmente tinham que estar nas fábricas como operários, né, braçais e tal. E ele não, ele dizia assim: eu tenho veia artística, meu lance é outro, né? Eu vou ser bem sucedido, mas nas artes, né? Como artista, como compositor. Então ele tinha muito orgulho disso. Enfim, é um cara que eu acho que é encantador e ao mesmo tempo muito bem humorado, porque podia ser tudo isso e ser chatérrimo, né? Mas as músicas são bem humoradas, são engraçadas, tem sacações geniais. Então, assim, realmente é uma injustiça o Wilson não ser citado assim quando se fala dos grandes, né? Tem muita gente na frente dele que não merece e ele tem que estar ali logo logo na frente. Então essa é a minha luta aí nesses projetos sobre o Wilson. Legal. Você não quer cantar um aí, que você ficou de cantar a capela para a gente, né? Posso Uma cantar. Deixa eu isso aí. pensar numa. Tem a música que dá o título ao nosso disco, né? Wilson Batista, Eu Sou Assim, que é uma música que eu acho atemporal, né? Tanto que ela fez muito sucesso na voz do Paulinho da Viola e muita gente acredita que é do Paulinho da Viola, né? Porque muitos tributos que já fizeram ao Paulinho incluem essa música lá no meio das composições do Paulinho, né? E chama-se Meu Mundo é Hoje. Diz assim, é uma filosofia de vida, né? Eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Meu mundo é hoje, não existe amanhã para mim. Eu sou assim, assim morrerei um dia. Não levarei arrependimento, nem o peso da hipocrisia. Aí a segunda parte. Tenho pena daqueles que se agacham até o chão, enganando a si mesmos, por dinheiro ou posição. Nunca tomei parte neste enorme batalhão, pois sei que além de flores, nada mais vai no caixão. Essa música tinha que estar sendo cantada lá em Brasília, né? Agora, nesse momento, joias não vão no caixão, né, gente? Eu acho que é uma música que é atemporal. Essa mensagem é isso, né? É uma mensagem para a humanidade, né? No mundo é hoje, né? O que importa é a gente estar consciente, vivendo o presente, né? Vivendo e aceitando, se aceitando e aceitando ao outro como é, né? Eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Então essa música realmente ela podia ter sido feita hoje, né? Um exemplo aí, né? Você falou, é o que dá o título ao álbum que vocês fizeram. Exatamente. Tem algum selo que vai sair específico? Eu tô até com ele aqui, ó. Já saiu, saiu pelo selo Sesc lá de São Paulo. É um projeto que eu propus ao selo Sesc, é um álbum duplo com 30 faixas e o selo Sesc abraçou essa ideia sem o Sesc, na verdade, o Sesc de São Paulo, ele se vai concordar comigo assim. Funciona como um Ministério da Cultura paralelo, porque quando um trabalho desse seria feito por uma gravadora multinacional, né, que está interessada num lucro imediato, em curtidas, em sei lá, tocadas lá no streaming, número de execuções. Esse é um trabalho de memória, de resgate, né? E foi maravilhoso, porque além da gente estar revelando uma série de músicas inéditas do Wilson, tem 7 músicas inéditas do Wilson, algumas delas
com quase 70 anos na gaveta. A gente está revelando o Wilson cantor também, porque ele cantava super bem e a gente restaurou vozes extraídas de fitas caseiras do Wilson, ele cantando, acompanhado de um violão e tal. E a gente restaurou essa voz e botou um acompanhamento moderno. Então o Wilson virou crooner e está cantando hoje em dia no Spotify, virou artista do Spotify depois de 55 anos de falecido. Então isso é maravilhoso, né? Para a gente que cultua esses heróis, né, dessa geração de compositores nascida na década de 10, né? Noel Rosa, Wilson Batista, Assis Valente, Haroldo Lobo, tanta gente maravilhosa veio nessa década, abençoada, né? É muito mágico a gente ter esse repertório todo novo, fresco, vindo à tona em 2023, né? Então, esse disco já está disponível nos quiosques do selo Sesc, já está disponível nas plataformas digitais também, e em livrarias, e pode ser encomendado também no site do Sesc. Está recebendo críticas muito boas. Saiu hoje, não sei se você viu, Ilessi, uma crítica do Tarek de Souza no Instituto da Memória Musical. Muito legal, uma crítica assim. O Tarek é aquele cara que ouve, né? Ele não fica reproduzindo o release, né? Ele ouve e opina, e foi lindo, assim. Depois, quem quiser procurar lá no IMUB, a crítica do Tarek de Souza. Legal. Eu passo então a palavra para a Ilessi aí. E aí, Ilessi, você vai mostrar para nós aí do seu repertório, desse álbum aí, que você participou também. Queria, antes de qualquer coisa, dizer que eu também sou muito sua fã, Rodrigo. Sou super sua fã, em todos os sentidos. Cantorzaço, um super ator, um super fazedor a favor da nossa cultura, da cultura brasileira, e entendendo a diversidade da cultura brasileira, mas também entendendo com o que você se identifica, e a gente sente muita verdade em você, nos projetos que você está envolvido. Então, eu fico muito feliz de você disse assim que sempre que você pode, você me convida. Eu me sinto muito grata. Sempre digo isso, na verdade, para todo mundo, porque eu sei disso e eu me sinto muito grata a isso e, e fico muito feliz de estar junto contigo aí mais essa. Esse projeto, isso que você falou sobre o SESC, né? Essa rede SESC ser uma espécie de Ministério da Cultura paralelo, né? É uma doideira porque você pensar que um compositor, um projeto que envolve um compositor da estatura do Wilson Batista assim, muito bem feito, quer dizer, todas as pessoas que estão envolvidas no projeto, né, desde da produção até toda a estrutura de banda, de músicos, direção musical, todo mundo que está envolvido, as participações e tudo, são pessoas muito sérias, que levam a música a sério, que têm amor à música, sabe? E, e fazer música não é uma coisa barata, não é uma coisa. É difícil a gente fazer, a gente seguir com. E, ao mesmo tempo, a gente entender isso como um, 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 um elemento importante, como acesso à cultura, acesso a coisas tão ricas produzidas por uma pessoa que veio de uma origem pobre, um homem negro, um homem de favela, que construiu uma coisa tão sofisticada como é a cultura negra, que tem uma riqueza muito grande. Então, isso a gente ter essa força de seguir fazendo, tentando achar vias para que isso se perpetue, para que esse tipo de acesso, né, não morra, isso é uma coisa muito importante, né? E é você pensar num disco com 30 músicas, né, Rodrigo? Muitas faixas, É muita música e tem muito mais, é um compositor riquíssimo, diversificado, e o Rodrigo falou muito da riqueza poética, né, das letras do Wilson, e, e tem também a característica mesmo de estrutura musical mesmo, de melodia, de harmonia, tem músicas que às vezes eu ouço e que não me parecem terem sido feitas naquele momento. Parece que elas têm um elemento harmônico até
de caminho, de alguma modulação, não é nem modulação, algum caminho harmônico que é inesperado, sabe? Que não parece ser daquele tempo ali. Então, ele tem uma coisa de estrutura musical também que é muito. Que é à frente do tempo dele, né? E é bonito também nesse projeto a coisa de você ouvir a voz do Wilson e, em determinadas circunstâncias, por exemplo, ele cantando com o Ney Matogrosso, né? Então você vê a modernidade, né? A, a atualidade daquela voz, né? Uma voz que você ouve a voz dele, você não me parece ser uma voz datada, sabe? Então, isso eu acho uma coisa bonita de ver. É, é um lance que eu sinto muito na cultura do samba, assim, eu acho o samba uma coisa difícil de fazer. E há pouco tempo eu até vi um vídeo do Cláudio Jorge falando sobre isso, né? Sobre essa coisa de ser sambista, né? De quem se diz sambista e tal. E realmente é uma grande responsa, né? Porque eu, por exemplo, eu tenho uma grande ligação com o samba, mas eu nunca me nomeei sambista porque eu não sou mesmo. Porque eu acho que ser sambista é uma coisa muito séria, sabe? É você ter o domínio e ter uma vivência de uma cultura do samba, né? Você ter nascido ali, isso é uma outra coisa, sabe? Que não basta simplesmente você ter intimidade com o gênero ou cantar bem o gênero, sabe? E eu sinto essa coisa muito atemporal, né, no samba, como isso é muito fascinante, e como é um campo vastíssimo que tem muita, 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 muita coisa a ser explorada no samba ainda, né? E eu imagino que isso foi um passo muito importante, né, para a documentação dessa obra do Wilson Batista, né? E qual que você vai cantar para nós aí, a capela também? Acho que pode ser que eu gravei, né? Você quer falar um pouquinho, Rodrigo, dessa música? Essa música é maravilhosa, porque ela tem essa melodia que ele se destacou, né? A melodia é meio inusitada, né? Ela parece uma coisa meio guinga, às vezes, né? E ela foi gravada de uma forma brejeira nos anos 40 pela Isaurinha Garcia. Mas a letra é uma letra densa, né? Então a gente tentou fazer no disco uma releitura, assim, puxando para essa densidade, assim, sabe? Eu imaginei quase que uma Billie Holiday cantando Strange Fruit, sabe? Assim, aquele hino antirracista que é lindo, né? E essa música também tem uma outra curiosidade que é muito legal, que é existe Sérgio, porque eu sou muito assim, vou fazendo hipertexto aqui, você me corta aí se você achar. Mas tem uma coisa que é muito, muito encantadora na música brasileira. Eu fiz até minha tese de mestrado sobre essa temática. É um caso único que eu acho na história da música popular mundial. Eu chuto isso assim, embora eu não conheça a música búlgara popular, mas eu aposto muitas fichas nisso, de que é um caso único na música popular do mundo, um personagem ficcional habitar cerca de 20 sambas, como é o caso desse personagem que eu vou falar, feitos por compositores variados, sem ter um projeto colaborativo comum. Não era um projeto teatral, eles não combinaram de fazer isso, mas de uma forma espontânea, e que você acaba tendo um panorama, um perfil biográfico desse personagem a partir desses sambas, né? Isso aconteceu nos anos 40 no Rio de Janeiro, quando o Wilson Batista levou adiante um personagem que o Noel Rosa tinha criado, o chamado Laurindo, era um cuiqueiro de Mangueira e tal. O Noel faz um samba sobre o Laurindo chamado Triste Cuíca. Parecia um boi mugindo, aquela triste cuíca tocada pelo Laurindo, o gostoso da Zizica. Aí o Noel morre, esse samba fica lá encantado e tal. 7 anos depois, me parece, o Wilson Batista faz um samba, que é esse samba que ele se vai gravar, ele retoma, vai cantar, ele retoma esse personagem do Laurindo, e a partir daí o Erivelto começa a fazer samba sobre o Laurindo, Zé da Zilda, e Todos os Prazeres, Haroldo Lobo, vira uma laurindomania no meio musical da época. E aí, na minha mestrado, eu levantei todos os sambas de Laurindo que eu encontrei, chegam a ser 20 sambas, e tracei uma biografia desse personagem. Ele é pracinha, vai lutar contra os nazistas na Segunda Guerra, e assiste ao fim da Praça 11. É épica a história do Laurindo. E a Ilessi vai cantar, então, esse samba que a Isaurinha Garcia
gravou, que retoma esse personagem pela primeira vez depois da morte do Noel, e que fala justamente do assassinato do Laurindo. Sem cuíca não há samba. Encontraram o corpo do Laurindo atrás de uma ribanceira, lá no morro de Mangueira. O pobre coitado nem se conhecia. Se não fosse o São Jorge de ouro que sempre no peito trazia, todo mundo sambava, todo mundo cantava sorrindo. Quando ouvia a cuíca na mão do Laurindo, mugindo, pra provar que ele tem amigos de fato. Lá na sede da escola de samba vão inaugurar seu retrato. Que legal. Então, o É lindo, né? Laurindo gerou 20 sambas É, diferentes. exatamente. O Wilson mesmo faz uma série de sambas falando da atuação do Laurindo na Segunda Guerra Mundial, como Pracinha, e ele volta meio comunista, porque nessa época, né, que a Rússia, né, vence lá os nazistas e tal, há uma simpatia pelo comunismo e até o Partido Comunista é legalizado no Brasil na época e tal. Então, esse tema vira um tema recorrente na imprensa, e o Wilson faz o Laurindo, ele volta coberto de glória, amigo da verdade, defensor da igualdade. Aí o Morro fala: camarada Laurindo, estamos à sua disposição. Então, o Wilson, ele não era mole, cara, ele era muito criativo, né? A imaginação dele não tinha limites, né? O Laurindo, o Noel Rosa virou um herói de guerra e com fumaças de comunista. É muito legal. Na época do Estado Novo, né, que o Getúlio perseguia, né? Mas Ele se ele aliou, nesse inclusive, já né? o Partido Comunista já está na legalidade, né? No final da Segunda Guerra, tem alguns anos ali que ele fica na legalidade, né? Depois volta a ser perseguido e tudo, né? Então, esses momentos históricos, é muito legal você até criar uma história do país, da cidade, da sociedade brasileira através desses sambas, né? Não só do Wilson, mas desses compositores cronistas, né? Você tem tudo ali, os tipos populares, a política, o carnaval, o futebol, né? O Wilson também fazia samba sobre futebol, né? Sobre Getúlio tem vários sambas, tem samba sobre tudo, né? São crônicas maravilhosas, né? Então, o Wilson também tinha uma coisa que você perguntou no início, né, Sérgio? Que eu não falei, que eu acho encantador, que é essa coisa dos personagens. Cara, todo mundo tem samba sobre personagem, né? Tem Rosa Morena do Caymmi, Pedro Pedreiro do Chico e tal, mas o Wilson Batista ele leva isso às últimas consequências, assim. A galeria de tipos do Wilson é infindável e você tem cenas teatrais assim nos sambas dele, né? Sambas com diálogos, né? Que são mini operetas. Por exemplo, O Seu Oscar é um samba que tem o personagem protagonista que é o Seu Oscar, que está falando na primeira pessoa. Aí ele encontra a vizinha, aí já entra a fala da vizinha. A vizinha mostra um bilhete que a mulher do Seu Oscar deixou e já entram as aspas do bilhete. Então você tem num samba curto, você tem três pessoas poéticas ali, três eus poéticos falando, assim, é incrível, assim, né? Eu não sei se vocês conhecem esse samba, a Ilessi conhece, né? Deixa eu dar uma palhinha só para exemplificar essa capacidade do Wilson de fazer essas cenas teatrais, que é: cheguei cansado do trabalho, é o Seu Oscar chegando, né? Logo a vizinha me falou, aí a vizinha: ó, Seu Oscar, tá fazendo meia hora que a sua mulher foi embora e um bilhete deixou. Aí o Seu Oscar: o bilhete assim dizia. Aí o bilhete: não posso mais, eu quero é viver na orgia. A primeira parte do samba você já tem três pessoas falando ali, né? É sensacional. Aí depois, enfim, o samba continua e tudo, mas é muito legal isso nele, né? Também é um traço muito forte nele, essa teatralidade, né? Eu acho que se ele fosse americano, ele teria sido um compositor da Broadway, de musicais, porque ele não ficava restrito ao que se espera de um homem negro sambista. Ele ia além disso, não que seja pouco, mas ele, ele não correspondia a essas limitações, a essas imposições, a essas imposturas, né?
esses estereótipos, né? Não era aquele cara que ficava fazendo só graça e fazendo uns sambas meia bomba, não. Ele ia fundo. E além do trabalho aí com o Wilson Batista, aí que você tem, como é que está a sua carreira, né, atual, seu momento atual, assim? Sérgio, eu tô num dos desafios, dos maiores desafios da minha vida, que está sendo um prazer imenso, um aprendizado imenso, mas ao mesmo tempo uma luta interna, porque é difícil o que eu me propus, é fazer uma biografia do Villa-Lobos, né? Depois que eu ganhei o Jabuti com o Wilson Batista, que foi meu primeiro livro, né? Escrevi uma biografia do Wilson, né? Eu me vi um pouco nesse lugar do biógrafo, né? Que é uma coisa assim que eu nem quero carregar isso, assim, porque eu quero trabalhar com ficção também, já tenho escrito coisas para teatro e tudo, mas eu tenho uma verve para pesquisador. Eu amo pesquisa e amo investigar, e minha cachaça é essa, assim, né? E aí um grande amigo meu, Marcelo Rodolfo, que trabalhou muitos anos no Museu Villa-Lobos e é preparador vocal e trabalhou inclusive com a Mindinha Villa-Lobos. Ele é do tempo em que a Mindinha ainda estava viva, a companheira do Villa, né? Teve um dia que eu conversando com ele, eu falei, Marcelo, qual é a biografia do Villa-Lobos, assim, a mais alentada, 600 páginas que eu vou ler e vou saber tudo? Ele falou, cara, por incrível que pareça, ainda não existe um trabalho jornalístico assim que cubra todas as fases do Villa, todos os aspectos pessoais, musicais e tal. E aí ele olhou para mim e falou assim, meio gaiato, você que vai fazer esse livro. E aí eu fiquei, gente, será? E aí fui começando e tal, e quando eu vi eu já estava escrevendo, já estava mergulhado. Então eu estou nesse processo, assim, eu termino de escrever até o fim do ano, eu devo estar chegando no fim do livro para publicação no ano que vem pela Companhia das Letras. Então é um projetaço que está me ocupando muito, assim, a mente, o HD mental. Estou muito mergulhado nos Villa-Lobos. E você, Leci, que além do projeto aí com, né, do Wilson Batista, você está em que momento assim da tua carreira que você está planejando aí? Eu sou uma pessoa um pouco inquieta, então é um pouco difícil dizer que eu estou fazendo, porque eu estou fazendo muita coisa. Mas eu vou tentar focar aqui. Eu vim para São Paulo ano passado, né? No início do ano passado, porque eu passei no doutorado. Então eu estou fazendo, já estou no quarto período, né? Na Unicamp, e estou pesquisando sobre improvisação vocal, na obra da Tânia Maria e da Clementina de Jesus. E mas assim, vindo para São Paulo, São Paulo é uma cidade muito diferente, assim, no sentido de ritmo mesmo de trabalho, né? E então eu fui me envolvendo em vários projetos paralelos, de tributos, coisas bonitas que eu fui convidada e que eu me senti atraída para participar, mas tenho esse foco, na verdade, sempre tive em relação ao meu trabalho que depois, posteriormente, começou a ser um trabalho de compositora também, mas eu sou, né, com muito orgulho, prioritariamente, principalmente, sempre cantora. Então, eu sempre tive uma coisa de gostar de pesquisar compositores da minha geração e tudo. E acho que também um pouco por essa coisa de ter um pai que é compositor. Então, a primeira gravação que eu fiz em estúdio foi de uma música do meu pai. Eu sempre tive uma ligação com isso, né? E agora, semana passada, no Rio de Janeiro, eu fiz um lançamento do meu quarto disco de carreira, e que foi o primeiro disco com músicas minhas, né? Que se chama Dama de Espadas. E o disco foi lançado em 2020, no fatídico ano, né? Mas a gente lançou ele em vinil agora. E aí foi Uau. numa feira de vinil, foi muito bonito. Foi um evento da gravadora Rocinante que lançou esse disco. E aí teve vários pocket shows de artistas da gravadora, muito bons, né? Artistas
dessa geração muito criativos, muito inventivos, né? O Silvio Fraga, o Marcelo Galter, que é um pianista baiano que tocava com Letieres Leite, tem um trabalho muito bonito. O Thiago Amude, que é um grande amigo, assim, um grande músico, arranjador, que a gente fez vários trabalhos juntos. Meu segundo disco é arranjado, tem a direção musical dele. O Sérgio Krakowski, o Bernardo Ramos, o Luizinho do Gege, que é um percussionista também baiano. Então, uma galera muito boa, né? Que fez esses shows curtinhos, né? E depois teve a minha apresentação também, foi curtinha, e a sessão de autógrafos, né? Mas acho que está sendo como. Esse ano acho que está sendo um fechamento dessa história do Dama de Espadas, porque esse ano ainda eu gravo já o meu sexto disco de carreira, que vai se chamar Atlântico Negro, com músicas minhas, e depois eu conto melhor, assim. Mas vai ser um projeto bonito, porque vai ser um projeto feito em estúdio dentro de um esquema que eu gosto muito de fazer, que são 3 músicos baianos, né? O Marcelo Galter, que eu já mencionei, o Leidson Galter e o Reinaldo Boaventura. E a gente vai gravar ao vivão, então vai ser com algumas músicas pensadas também de outros compositores, mas com músicas minhas prioritariamente, né? Então, essa coisa de gravar ao vivo eu adoro, assim. Então, é isso aí. Ano que vem, provavelmente eu vou estar mais focada nesse disco novo aí. Vai sair ano que vem. Vamos cantar mais uma? Hum, do Wilson? Wilson Batista? Quiser, que você quiser. E Leci, eu posso pedir uma? Pode? Eu não sei se você vai saber a letra, porque a letra é quilométrica. Mas é uma música que eu adorava, eu já conheci ela inédita, do Pedrinho Amorim, com Paulo César Pinheiro. Eu até andei cantando ela uma época, que é aquela dos Linha de Caboclo. Já chegou Ah, a hora, quem lá no mato mora é que vai agora se apresentar. Que é uma letra linda, Sérgio, que cita todas as entidades indígenas, e é muito linda, assim, mas não sei se você vai lembrar ela inteira, talvez se você pudesse cantar um pedacinho. Será que você lembra, Eleci? eu acho que eu lembro, sim. Eu costumo cantar ainda essa música, né, em Eu acho shows. tão maravilhosa essa Sempre, música. sempre canto. E eu sou um bandista, né? Então, para mim, é... Bom, eu fiz uma afirmação que eu não estou muito certa dessa afirmação que eu fiz. Não sei se eu sou. Eu não disse que você é Mas, só. enfim, eu sou muito ligada à Umbanda. Eu tenho uma formação católica mas, assim, não sou uma pessoa de ir sempre à Umbanda, mas sempre que eu vou a algum lugar de devoção, eu vou à Umbanda. Então, a Umbanda é um espaço, é uma religião que tem um espaço que me faz muito bem, que eu costumo muito seguir as orientações que eu recebo no terreiro que eu frequento. E uma vez eu cantei essa música no terreiro e foi uma coisa que eu nunca vou esquecer na vida, foi de uma beleza muito grande. Legal. Tem uma força muito grande essa música, né? É. É, já chegou a hora que lá no mato mora é que vai agora se apresentar. No chão do terreiro, a flecha do seu flecheiro foi que primeiro os uniu no ar. Vi seu aimoré, seu coral, vi seu guiné, vi seu jaguaré, seu araranguá. Tupaíba eu vi seu tupã, vi seu tupi, seu tupiraci, seu tupinambá. Vi seu pedra preta se anunciar, seu rompe-mato, seus 7 flechas, vi seu ventania me assoviar, seu vence demandas eu vi dançar, benzeu meu patuá. Vi seu pena branca rodopiar, seu mata virgem, seus 7 estrelas, vi seu viramundo me abençoar, vi toda a falange do Jurema dentro do meu gongá. Seu Ubirajara trouxe seu Jupiara e seu Tupiara para confirmar.
Linha de caboclo de seu arranca-toco, com o irmão do outro, quem vem de lá. Com berloque e joia, vi seu araribóia, com seu jiboia beirando o mar. Com qualquer borduna, chegou seu grajaúna, que Baraúna mandou chamar. Vi seu pedra branca se aproximar, seu folha verde, seu serra negra, seu sete pedreiras eu vi rolar, seu cachoeirinha ouvi cantar, seu girassol girar. Vi seu boiadeiro me cavalgar, seu treme-terra, seu tirateima, seu Ogum das matas me alumiar. Vi toda a nação se manifestar dentro do meu gongar. Salve a banda de lá, Caboclo Saravá. Coisa Legal. linda. Isso é de arrepiar, né? Nossa, velho. Foi Que é o o... compositor mesmo, Rodrigo? Hã? Pedro Amorim com letra do Paulo César Pinheiro. O disco que eu gravei essa música, a gente gravou em 2007, né? E só lançamos em 2009, por uma gravadora de São Paulo, chamada CPC Umes, né? Quem fez os arranjos era um menininho que estava chegando no Rio de Janeiro, com 18 anos. Ele tinha 18 anos. Eu ouço esse disco, eu fico realmente Que muito coisa, né? impressionada. Que era o Luiz Barcelos. É, né? Luiz Barcelos. E é o mesmo arranjador, diretor musical do projeto do Wilson Batista. Wilson Teve outros Batista. arranjadores, mas ele fez a A direção direção. musical, né? É. Assim, eu tenho a impressão de que foi o primeiro trabalho que o Luizinho fez de arranjo, né? De disco, foi meu disco, né? Porque eu lembro que quando eu falei para ele, ele me achou meio maluca, assim, e tal, mas foi muito impressionante, assim, na época, tipo, a gente muito ferradaço de grana e, tipo, a gente não tinha acesso a essas coisas de programa, de partitura, não sei o que, não tinha isso, né? Então ele escrevendo tudo à mão. E aí se escrevia alguma notinha errada, aí tinha que reescrever tudo de novo. Então foi um processo muito bonito, assim. Eu sou 6 anos mais velha que ele, né? Mas assim, a gente estava a gente estava começando junto, né? Numa coisa de fazer trabalhos mais profissionais mesmo, né? Meu primeiro disco. É. Então, é um projeto bonito, assim, um trabalho que eu tenho muito orgulho, Foi esse quando eu te trabalho com as conheci. Eu músicas de lembro Pedro que Amorim. o Luiz Barcelos, nessa altura, a gente já estava trabalhando junto. Nos primeiros shows de Wilson Batista, aquela peça que a gente fez. Eu fiz uma peça, Sérgio, na época do centenário do Wilson, 2013, por aí, que era contando a vida do Wilson e fazendo os personagens dos sambas do Wilson com a Cláudia Ventura. E o Luizinho Barcelos estava no grupo. E ele me mostrou, eu lembro dele me mostrando o disco da Elessi. Foi aí que eu ouvi, eu falei, caramba, cara, a pessoa que estreia com um disco desse, ela tá falando do Luizinho, mas essa cantora estrear com essa categoria, com essa sabedoria que não é dessa vida não, cara, porque ela já chegou chegando, Sérgio. Você tem que ouvir depois esse disco, se você não conhece, é Brigador, né, Elessi, é o nome? Uhum. Que são só Brigador, parcerias Lucy Canta do Pedro Amorim, Amorim e Paulo é César um grande Pinheiro. bandolinista e professor e músico, compositor carioca. Ele é carioca, né, Elessi? Não, o Luizinho? Não, o Pedro Amorim. Ah, desculpa. Pedrinho Sim, né? você falou bandolinista, os É, dois são bandolinistas. O Pedrinho Pedro é do e Rio. tem essas É. parcerias com Paulo César Pinheiro, que é outra lenda aí da música brasileira, né? Então a Elessi já estreou cantando um repertório assim fantástico e já com uma categoria de veterana. Legal, Foi legal. engraçado que a gente. Eu fiquei um pouco na dúvida na época se eu lançava um disco só com músicas do Pedro Amorim, né? Ah, Porque é? era o primeiro disco, então tem um pouco essa coisa de, primeiro disco já com um compositor só e tal, a coisa de querer mostrar mais. Mas quando eu conheci o trabalho dele, fui para escolher uma música e foi incontornável, né? É, Então, a princípio eu ia fazer um disco, um show,
E Ah, aí tá. depois a coisa foi crescendo e aí veio essa ideia do disco, né? E o Paulo César Pinheiro, ele é, sem dúvida nenhuma, o parceiro assim mais marcante, né, na minha opinião, né? Na obra do Pedro Amorim. Assim, você vê que eu fui escolhendo as músicas e era eu ouvi as músicas de quem é a letra? Paulo César Pinheiro, Paulo César Pinheiro, Paulo César Pinheiro. Aí eu já assumi a homenagem aos dois, porque realmente É, é uma beleza, né? É é. muita sabedoria ali. O Paulo César é demais, né? Não é desse mundo, não, cara. Ele é impressionante. E ele se junta com um parceiro de uma maneira, né, que são vários Paulo César, né? Tem o Paulo César do Baden, tem o Paulo César do Ginga, tem o Paulo César do Pedrinho Amorim, né? Ele forma uma simbiose com um parceiro que ele parece que ele capta, né, o que está ali naquela música, assim, de uma maneira muito louca, assim. É muito, muito fantástico. Legal. E você, Rodrigo, vamos tocar mais uma? Posso cantar uma autoral? Claro. Porque, A cara, eu gente fico adora. fazendo memória, eu fico fazendo essas coisas de pesquisa que eu adoro, assim, né? Então eu componho também, né? Eu toco piano, componho, mas isso fica meio que ali na gaveta. Um dia vai sair, um dia vai. E essa música que eu vou cantar é uma parceria minha com Alfredo Del Penho. E olha a situação, Sérgio. Elza Soares gravou essa música, cantou em show, mas o disco não saiu. Está na gaveta o disco. Enfim, eu conheço a gravação dela. Por algum motivo o disco não saiu, ia sair pela Deck do João Augusto. Era um projeto produzido pelo João de Aquino, primo do Baden, né? E por algum motivo não saiu, mas eu espero que tenha um lançamento póstumo aí, porque é para eu poder gritar para o mundo que foi gravado por Elza Soares, né? Senão ninguém acredita. É uma música chamada Fatalidade. É assim. Hoje o morro inteiro vai descer para dar uma força para Maria das Mercês, que a filha da Maria veio a falecer. Num tiroteio agora às 5:50, valei. Hoje o morro inteiro vai descer para dar uma força para Maria das Mercês, que a filha da Maria veio a falecer. Num tiroteio agora às 5:50, valei. Morreu a caminho da casa da irmã. Desceu da van quando Deus-se o pega pra capar. Foi tiro e nego se jogando ao chão. Então fatalidade aconteceu. Quando viu seu rosto na TV, chorando a filha que jamais verá crescer. Maria das Mercês chorou mais uma vez, dizendo: o choro é meu, só meu. Daí foi levando a vida devagar, que se entregar era coisa que não dava pé. Além da que morreu, tem outras 3. E as contas para pagar no fim do mês. Que lindo, Fatalidade. Rodrigo. É, é inspirado numa foto que eu vi no jornal, assim, de uma dessas situações que acontecem, infelizmente, no Rio de Janeiro, né? Desde que eu sou pequeno, até antes disso, né? E era uma mãe que tinha perdido uma filha num tiroteio na comunidade. E aí era uma foto tão assim dilacerante, assim, aquilo ficou na minha cabeça. E aí eu tinha recebido essa melodia do Alfredo Del Penho, aí exorcizei esse sentimento nessa letra aí. E Legal, a bem Elza, bacana. depois que o show foi lindo, ela juntou com Malvadeza Durão. Morreu Malvadeza Durão, valente, mas muito considerado. Uhum. Então foi bonito, foi um dia bonito da minha vida, quando eu fui nesse Legal. show. Uhum. E isso ainda está na gaveta, então.
Esse tá na gaveta, tá? Tem a gravação da Elza, que ainda não saiu comercialmente, né? Eu sonho um dia que ela saia. E o Alfredo já gravou também no disco, ele lançou um disco chamado Samba Sujo, um disco lindo, que eu acho que tem essa e mais uma parceria minha com ele. A gente tem algumas coisas juntos. E eu tenho umas parcerias com o Felipe Baden-Powell também. E tem umas coisas que eu fiz sozinho também, letra e música. Mas eu não tenho pressa, não. Eu acho que cada coisa tem seu tempo. Cada projeto, cada coisa tem seu tempo, tem sua hora. E, e como eu tenho interesse em muita coisa, eu atuo em muitas áreas é, é, paralelas, assim, que eu acho que se somam um pouco, assim, né? Tem uma coisa meio renascentista, né? Que não é muito bem vista nesse mundo que a gente vive, né? Atual, assim, a pessoa acaba passando uma coisa de dispersão e de é como se a pessoa que se especializasse muito numa coisa só, ela fosse mais profunda e mais verdadeira e mais, sei lá, produtiva do que outras que fazem uma coisa um pouco mais abrangente, espalhada, assim, né? Mas eu já lutei muito contra essa minha maneira de ser, assim, e eu acho que eu fiquei em paz com isso, assim, eu acho que cada coisa tem... Eu não a Eleci falou de eu como ator, né? Eu já fiz muita coisa como ator e tal, mas eu não posso também querer ter uma carreira como ator super reconhecido, porque eu não tenho tempo para me dedicar, assim. Então eu vou fazer como ator na medida em que eu faço os meus projetos, as minhas coisas, e aí eu vou exercitar um pouco, praticar um pouco essa minha faceta, assim, mas tudo assim de uma maneira muito nesse meu ritmo e do meu jeito, assim, sem querer me enquadrar muito no que é esperado, assim, sabe? Legal, legal. Eu me identifico um pouco, também sou meio assim, meio renascentista, eu fico meio... Você é um pouco isso também, né, Sérgio? Sou músico também, né? Gosto da composição ao mesmo tempo. É, Sou médico, psiquiatra, um trabalho do caramba. psiquiatra também, né? É E muito aqui, louco isso, a gente programa discutir, assim, aqui. compartimentar, né? Porque eu acho que a gente está em tudo que a gente faz, né? Na verdade, a expressão artística, ela pode sair de várias maneiras, assim, você não precisa, sei lá, eu não vou ser um cantor melhor porque eu só vou cantar o dia inteiro. Então, tem gente que canta o dia inteiro e tá lá Acontece. esmerilhando a voz e sem dar recado nenhum, né? Eu acho que é muito mais um trabalho de depuração da sua alma, né? Quanto mais você tiver consciente e presente, né? Meu mundo é hoje, não existe amanhã para mim. Presente nas coisas que você faz, inteiro nas coisas que você faz, íntegro, né? Você vai fazer pode não ser uma excelência técnica virtuosística, mas você vai dar um recado ali, você vai passar alguma coisa que vai ser importante para alguém, né? Certeza. Eleci também, né? Eleci está aí fazendo doutorado, né, Eleci? Fala aí um pouquinho disso aí. É difícil, né? Mas acho que tem muita coisa assim, a gente tem muita vontade de dizer as coisas, de dizer coisas que não são ditas, de documentar coisas, né? No sentido também de fazer justiça, sabe? Fazer É, justiça no sentido de, poxa, tem gente que não é, tem o reconhecimento que merecia, que a gente precisa falar sobre essas pessoas e tal. Então, no meu caso, eu senti uma atração pela academia, acho que um pouco por isso também, né? Por essa vontade de. Eu gosto muito de escrever, mas eu sempre escrevi de uma maneira mais intuitiva, mais livre, né? Então, eu acho interessante essa coisa. Está sendo um trabalho que eu estou desenvolvendo que está sendo interessante. E a gente, ainda bem, está vivendo um contexto bem mais, né, estamos muito mais aliviados, né, nesse contexto político que a gente está vivendo agora. Então, logo que eu entrei, né, um ano depois, saiu o aumento da bolsa, né, para os estudantes de pós-graduação. Então, foi um reajuste que era pleiteado assim há muito tempo e o governo Lula aprovou. Então, são avanços importantes, né, que a gente está vivendo e que possibilitam da gente
conseguir botar para frente esses anseios, né? Quando eu comecei a fazer o doutorado, eu fiquei muito insegura, na verdade, porque eu não tinha tanta experiência na academia antes, né? Então, eu fiz já mais velha a licenciatura em música, né? Eu tinha feito serviço social e depois emendei no mestrado, que foi um mestrado profissional. Então, eu fiz um método de improvisação vocal e agora eu estou fazendo doutorado acadêmico que tem um nível, uma demanda de leitura, né? Que é muito muito grande, que eu não estava muito acostumada na Unicamp, que é uma das melhores universidades do Brasil. Então eu fiquei realmente bem segura no início, mas uma amiga minha, Marcela Velon, uma grande cantora, que também é pesquisadora, fez uma pesquisa linda sobre mulheres compositoras, sobre coletivos de mulheres, que ela falou para mim assim, Leci, só pensa numa coisa, a sua formação é um direito seu, um direito, você tem esse direito. E é isso virou a chave, sabe? Ela ter falado isso. É uma frase simples que fez toda a diferença. E, de uma certa forma, eu sinto que com isso eu estou vindo. Sou eu, mas tem muita gente comigo, dos meus ancestrais, toda a minha família, pessoas que não tiveram oportunidade de estudar. Eu estou sendo a primeira a entrar no doutorado da minha família, tanto da parte de pai quanto da parte de mãe. E aí você entra na universidade e ainda hoje você vê uma super minoria negra na universidade. Então, tem muita coisa que envolve essa coisa de estar no doutorado, sabe? Então, acho que é difícil, mas ao mesmo tempo tem uma coisa que o coração sente assim de tipo, vamos lá que você dá conta. Que é Assim, importante. deixa Importância eu em te muitos perguntar, aspectos, né? a gente não conversou sobre isso, sobre o doutorado, fiquei curioso de saber assim, por que você escolheu a Clementina? Porque a Clementina não é conhecida como uma improvisadora, assim, né? Queria saber quem é seu orientador, a sua orientadora, como é que você chegou nessa pessoa. E queria saber se você já teve algum contato com a Tânia Maria, que é uma pessoa também que eu acho incrível, assim. Tem umas coisas dela no YouTube, tocando e cantando. Tem uma dela cantando com aquele Les Etoiles, sabe qual é? Aquela dupla vocal brasileira que cantava lá. Acho que era cantando a Dona Irã Barbosa. É um número maravilhoso deles juntos, cantando O Ernesto Nos Convidou. Né? Aquela música, você conhece essa gravação? Não, não Não, não. conheço. Aí queria saber assim, se você já procurou a Tânia, se já teve contato com ela. Diga lá. Sobre a Clementina, quer dizer, ainda está sendo uma questão, né? Quando eu fiz, que eu percebi por algumas pessoas quando eu fiz as disciplinas, né? Já fiz as disciplinas todas obrigatórias que eu tinha que cursar, né? E existe um estranhamento, assim, mas a Clementina, a Tânia dá até para entender, porque as pessoas relacionam o nome improviso com um formato de improviso específico, que seria o formato do sketch singing, da estrutura de jazz, e improviso não é só isso. Então, isso, na verdade, eu já venho falando sobre isso nos meus trabalhos anteriores. Eu falei no meu TCC, falei no produto de mestrado, e agora eu resolvi focar na Clementina e na Tânia. Poderia ter escolhido uma delas, que já é uma coisa que não dá para dar conta, que é muita coisa ali. Mas eu queria justamente fazer esse contraponto de duas vozes que apresentam formatos, estilos de improvisação vocal muito diferentes e que têm como formação também diretrizes diferentes, porque a Clementina veio de uma formação através da transmissão oral, né, de ouvir e reproduzir e criar coisas a partir do que ela ouviu. E a Tânia também, mas a Tânia acabou também tendo uma formação mais formal, né? Ela teve um estudo de piano clássico, de jazz, teve todo um conhecimento de uma estrutura harmônica jazzística também. Você percebe na música dela também muito contato com o choro. Ela tem algumas gravações de choros, né? De sambas de break. Tipo, ela tem uma gravação genial de Eu Fui à Europa, sabe? Ah, que legal, não conheço não.
que é muito engraçada. Essa gravação é muito incrível, é muito genial. Então, acho que são duas figuras que vêm de origens muito diferentes, né? Origens que eu quero dizer musicais, sabe? E que têm em comum essa coisa de uma certa uma sina diaspórica, né? No sentido de uma busca por uma melhor qualidade de vida, né? A Clementina que saiu de Valença e foi para o Rio de Janeiro, e a Tânia que saiu do Maranhão e foi para Volta Redonda, ficou no eixo Rio-São Paulo, depois foi para Paris, depois foi para os Estados Unidos. Então, são pessoas que passaram a vida lutando para fazer a música delas acontecer, para ter esse reconhecimento e para terem uma melhor qualidade de vida, né? A Tânia está viva, né? A Tânia tá aí, está morando em São Paulo, mas está recolhida da prática musical, né? Profissional. Mas eu acho que eu também acho isso da Clementina, sabe? Mais no sentido dela ser colocada, às vezes, em lugares que eu não acho que representem o que de fato ela é. Porque, para mim, eu acho que a Clementina é uma grande inventora da música do Brasil, uma das maiores cantoras do mundo, sem exagero. E a Tânia também, né? E a Tânia talvez seja menos conhecida que a Clementina, né? No Brasil. Então, são essas coisas que eu digo, né? De injustiças que eu acho que, infelizmente, o Brasil ainda tem essa marca, né? Aí vamos ver o que vai dar esse trabalho. Que E é o bom, orientador? né? Oi? Perguntou sua orientadora. A orientadora é a Regina Machado. Regina Machado. Infelizmente, né, como tudo que é bom, ele começa a acabar. A gente precisa encerrar daqui a pouco. Eu queria encerrar ouvindo mais uma da Elessi. Tá bom. Acho que eu vou cantar uma música minha que eu não canto há muito tempo. É um samba meu. É uma das primeiras músicas que eu fiz com um compositor de samba daqui de São Paulo, da Vila Ré, que chama Giba. E, e a música se chama Pobre Menina. Porque eu acho que ela tem uma coisa meio de. Ele que fez a letra, eu fiz a música, né? E acho que ela tem uma coisa um pouco de crônica também que comunica com o samba que o Rodrigo cantou, e acho que um pouco com o Wilson, né? Que é Pobre menina, a mais bela entre as flores, tão pequena e inocente, já a amargura de sabores. Foi castigada pela própria natureza, sem saber o porquê que tudo isso aconteceu. Seu corpo banhado pela lama, boneca já não pode mais brincar. Sua família, o que mais ama, hoje não pode abraçar. Desesperada, pede a Deus o mais breve a solução. Um lugarzinho lá no céu, junto dos pais e seu irmão. Pois está cansada de saber, assim como a nação, que todo mês de janeiro a lama cobre um barracão. Bonito. Essa é a Elessi. Prazer conhecer teu trabalho. Elessi, muito obrigado pela participação no nosso programa. A gente fica muito feliz com você aí. E Rodrigo também aí lá do Alentejo, né? Como o pessoal brinca. Muito prazer estar com vocês. Prazer meu. E a gente encerra aqui hoje o programa da Rádio Brasil Atual, o Sarau Brasil Atual. Lembrando a você, amigo ouvinte, espectador do YouTube, que toda sexta-feira, às 21 horas, nosso programa entra no ar. E agora que a gente com esse formato de 1 hora apenas de programa, não deixe de
divulgar a gente, falar sobre o nosso programa. Se puder, pega o link lá no YouTube e manda para seus amigos, parceiros, mostrando, né, isso que a gente mostrou aqui hoje, né? Como a música brasileira, né, tem gente bacana, eles aí fazendo homenagem ao mestre, né, o Wilson, e mostrando também o talento deles, né? Então, ajuda a gente a divulgar, a sair do infinito aí da internet, né? Porque a internet tem tanta coisa. Então, ajude a gente. Esse programa aqui tem a produção da Denise Souza, vamos dizer assim, a parte de edição musical do Fábio Balbini, né? Nessa rádio, que é a rádio que toca a música que as outras não tocam, que dá a notícia que as outras não dão. A gente vai ficando por aqui hoje. Semana que vem tem mais Sarau Brasil Atual. Tchau, pessoal. Rodrigo quiser despedir, ele si também. Tchau, Tchau, gente. Obrigado pelo espaço. Viva a música brasileira! viva! Viva!